Dia 27. Púlpitos fracos. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Um dos impedimentos ao avivamento é que alguns dos nossos púlpitos estão fracos e mornos, com pregações para agradar homens e não para proclamar as verdades da palavra de Deus. No texto acima, o apóstolo Paulo está orientando seu discípulo Timóteo a ter firmeza no seu ministério. 1. Pregue a palavra. Paulo disse que ensinou todo o conceito de Deus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Atos 20, 20. Como é necessário que o povo conheça a palavra de Deus? Por isso, Paulo diz a Timóteo 3 verbos: repreenda, corrija e exorta. Notem que a ideia é que o povo reconheça os erros, faça as correções e viva de acordo com a palavra de Deus. O propósito da pregação é levar o povo a conhecer e viver a palavra de Deus. Pastor forte, pregação forte. 2. Cuidado com os controladores de púlpito. Paulo adverte seu discípulo que haverá um momento em que o pessoal não aguentará o poder da palavra e escolherão pastores que se deixam controlar por eles. O pastor tem que ser dirigido e controlado pelo Espírito Santo e não por homens. Infelizmente, há igrejas que dispensam o pastor quando este prega firmemente a palavra. Estão se recusando a dar ouvidos à verdade. O púlpito deverá ser um grande instrumento para a chegada do avivamento espiritual, mas ele deve estar sendo usado por homens santos, cheios do Espírito Santo, com motivações corretas, com autoridade para proclamar a verdade. O pastor Enéas Tognini, no seu livro O Caminho para um Avivamento, diz: estamos às vésperas de um poderoso derramar do Espírito, não só no Brasil, mas no mundo. Mas está havendo impedimento. Nos dias de Joel, não só o povo simples era conclamado a abandonar os seus pecados, mas os sacerdotes, os ministros do altar, as autoridades do povo e finalmente todos. Creio que os negros pecados que o povo brasileiro pratica, em grande parte a responsabilidade é dos ministros do altar, alguns com a vida realmente no altar, mas a maior parte corre atrás do dinheiro, alguns atrás de mulheres, outros com vida regalada, alto luxo, carros importados, mansões luxuosas. Alguns vivem negando a Bíblia, pregando outro evangelho que não é o de Jesus, um evangelho esquálido, pregado na força da carne, e se esquecem das ovelhas que alimentam o seu elevado gabarito. O mundo do profeta Joel estava em frangalhos, devastado. O nosso pecado hoje está acima de qualquer comparação, e a voz de Deus exclama: o meu povo perece, porque o sacerdote se esqueceu do seu povo. Necessitamos de púlpitos cheios do Espírito Santo, onde homens de Deus abram a Bíblia e digam com ousadia e autoridade: assim diz o Senhor, doa a quem doer. Motivos de oração. Ore pelos pastores brasileiros, para que sejam cheios do Espírito Santo. Ore para que os pastores preguem a palavra com ousadia, no poder do Espírito Santo. Ore para que venha o grande avivamento espiritual. Ore pela vida do seu pastor, para que ele seja direcionado pelo Espírito Santo e abençoado. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus.